Valeu, Gil, obrigado. Obrigado a todo mundo que está participando aqui desse papo nosso hoje. Eu acho que essa introdução é bem bacana para a gente contextualizar. Opa, já pode passar para mim. Eu acho bacana para a gente contextualizar até o uso da palavra digital dentro desse mercado de live marketing. Historicamente, eu não tinha visto aquele gráfico ali da evolução, né, da execução para a tática e depois para a estratégia. Acho que descreve perfeitamente, porque dentro de muito tempo a gente teve uma mania muito grande de deixar as coisas muito separadas. E, na verdade, o digital que a gente chama hoje, até algumas pessoas, quando eu aceitei a fazer a palestra, me perguntaram, você vai falar um pouco lá sobre como que a gente coloca o Facebook dentro das campanhas de eventos e coisas? Não, na verdade é justamente o contrário. Todo o conceito de live marketing já engloba grande parte do que a gente está chamando de digital aqui hoje separado. Tudo isso já está enraizado nos conceitos de criação, planejamento e estratégia que já são defendidos pelo live marketing. Então, cada vez mais, e principalmente profissionais da área de tecnologia, que é da onde eu venho, apesar de ter um pezinho na criação também, mas venho principalmente da área de tecnologia, é estranho a gente considerar que durante tanto tempo a gente entendeu que o digital, a tecnologia, o canal de comunicação que a tecnologia entrega para as nossas campanhas, seja visto como uma coisa separada, como uma coisa que não seja criado junto dentro de uma mesma estratégia. Então, na verdade, o que eu queria contar para vocês hoje aqui é que aquela equação ali que o Gil mostra, na verdade, ela não existe mais hoje em dia. O futuro, sim, ele é físico, mas digital, porque ele já é criado pensando nos dois canais. Na verdade, o que a gente tem que entender hoje e o que faz com que o live marketing seja tão mais rico e tenha um futuro tão mais promissor. Na verdade, é o uso da tecnologia como qualquer outro segmento de mercado. O uso da tecnologia como uma ferramenta, como um motor de combustão para que a gente avalie antigos processos, antigos modelos de negócio e, a partir daí, tenham novas ideias e novos breakthroughs. Então, acho que essa é a base do que a gente vai falar hoje. Eu acho legal até dividir com vocês, que é como, talvez vocês têm filhos, é só ver como nossos filhos usam celular. Ele faz isso de uma maneira tão natural, tão automática, que a gente não consegue entender em que momento que ele entendeu isso. Simplesmente vem com ele. Acho que a gente está exatamente nesse momento. A gente, ainda que não nasceu digital, a gente ainda tem uma dificuldade de se adaptar a isso. Mas as novas gerações já não enxergam isso como uma coisa diferente, simplesmente faz parte. Então, acho que é muito importante esse seu testemunho para a gente não enxergar dígito como algo à parte, ele simplesmente faz parte. Da mesma forma como antes, a gente só tinha uma maneira de encontrarem a gente, pelo endereço, né? Depois passou a ter telefone, hoje a gente tem e-mail, telefone, Facebook, LinkedIn, ou seja, não achar alguém é quase impossível. Sim. Vamos lá, já. Bom, até só para contextualizar um pouquinho, eu sou o CEO da Fullbar. A Fullbar hoje muita gente enxerga como se fosse uma agência pautada em tecnologia, mas a Fullbar na verdade não é uma agência. A Fullbar é uma consultoria de tecnologia e transformação digital. É até engraçado as pessoas verem a gente como agência, porque muitos dos nossos clientes hoje são agências de live marketing. Porque a gente justamente ajuda no processo de enraizar a tecnologia na base do pensamento criativo. Isso desde de clientes diretamente, né, departamentos de marketing, de trade marketing, até departamentos de criação e planejamento de agências. Eu gosto de brincar que é um cargo que não existia antes e hoje é um cargo que está muito em voga. Tem muitas agências fora do Brasil já chamando esse cargo de Creative Technologist, que é o cara que coloca comunicação e tecnologia na mesma página. Na verdade, é aproximar dois universos que têm bases acadêmicas tão distantes. A gente está juntando um universo completamente de humanas, de pensamento criativo, com um universo técnico, um universo extremamente teórico da tecnologia. E unir essas duas coisas, na verdade, se faz muito necessário no momento que a gente vive hoje, justamente porque a minha geração, eu aqui com meus perto dos 38, a minha geração é a última geração de millennials na transição. A gente se chama até de anciões millennials, os elder millennials, porque a próxima geração, a partir da geração seguinte, ela não vai ter visto nenhum tipo de transição.
ela já vai ter nascido com a base da tecnologia. Então, essa discussão, essa separação já não faz mais sentido para eles. O que ainda faz muito sentido para a gente. Então, a gente está vivendo justamente esse momento. E trabalhar uma transição para uma transformação digital em todos os modelos de negócio, inclusive nas agências de live marketing, é o momento que a gente vive hoje. Isso é muito importante pensar nisso. Então não faz sentido a gente estar aqui hoje discutindo qual é a melhor forma de usar o Facebook numa campanha de um evento, por exemplo. Porque isso já faz parte do dia a dia de uma agência. E se isso ainda não faz parte do dia a dia da sua agência, você está bastante atrasado, você precisa correr atrás, você precisa ter gente que já pensa dessa forma dentro da sua organização. O que eu queria mostrar para vocês hoje mais um pouco aqui é que, do mesmo jeito que as agências têm todo o seu processo natural de análise de dados, de brainstorming, de criação, uma consultoria de tecnologia, uma produtora de tecnologia funciona exatamente da mesma forma. Os dois modelos de negócio são muito parecidos. Então a gente acaba achando que é tudo muito místico, que eu preciso desenvolver um aplicativo ou um sistema para fazer alguma captação de dados no ponto de venda, alguma coisa, vou ter que conversar com uma produtora, mas eu não entendo nada disso, são só os caras que... Na verdade, muito pelo contrário. As fases são exatamente as mesmas. O problema que a gente vai tentar resolver é exatamente o mesmo problema de uma agência. A base da discussão é a mesma. As ferramentas de execução só é que são diferentes. Então, por isso que realmente eu defendo que não existe uma separação. Os processos são muito parecidos. E aí o que eu queria mostrar para vocês aqui, alguns pontos de como a gente consegue promover justamente essa transformação digital dentro da sua organização. Está focado um pouquinho para as agências de live marketing aqui, mas acho que esses conceitos são gerais e eles valem para qualquer empresa. Vale para uma indústria, vale para uma produtora, vale para você que é empreendedor e está começando o seu negócio agora. É começar a pensar a tecnologia em todos os seus processos. Até porque ontem tiveram várias palestras falando um pouquinho de referências de fora e o impacto da digitalização até 2025 ele é grandiosíssimo. Tanto que a gente vinha conversando que a tecnologia ela tem uma tendência a mecanizar cada vez mais o nosso pensamento. E a tecnologia está evoluindo numa velocidade tão mais rápida que o nosso pensamento e que a nossa capacidade criativa, que todas as principais marcas que lideram esse mercado, a gente chama de GAFA, Google, Amazon, Facebook e Apple. Todas essas empresas estão num movimento de humanizar a tecnologia. Tá bom, evoluímos, agora como que a gente transforma isso em coisas práticas? Então esse realmente é o futuro da digitalização. Comeu alguns números ali, mas enfim, tem os principais estímulos da transformação digital hoje evolução de comportamentos e preferências de consumidores, crescimento de oportunidades de novos mercados, aumento de pressão na concorrência e novos padrões de comportamento que a gente vê. Então a chegada da tecnologia no nosso mercado publicitário, no nosso mercado de live marketing, ela é movida pelas mesmas motivações que a gente encontra em qualquer outro mercado. Basicamente, aumentar a performance e o alcance da sua campanha, da sua empresa e melhorar o engajamento e satisfação dos seus clientes. Todas as agências têm esse objetivo e todos os clientes têm esse objetivo também. Eu acho importante ressaltar que isso tudo, na realidade, é um desejo grande de vender mais. Exatamente. Né? Eu vou até fazer um exemplo rapidinho, se me permite. Só, por favor. Tem uma grande rede de supermercados dos Estados Unidos que faz o que aqui no Brasil o Pão de Açúcar faz muito, que manda para nós uma mala direta, fala assim, você que já compra esses produtos, vai lá que ele está com desconto. E o rapaz recebeu uma mala direta oferecendo produtos de bebês. Ele já casado com filhos mais velhos, falou assim, erraram. A leitura lá deu errado. E ele entrou em contato com o saque e falou assim, olha, vocês mandaram uma mala direta de produtos bebês, está errado. Ele falou assim, desculpe. 2 semanas depois a filha dele falou para ele que ela estava grávida. Aí como é que o supermercado soube antes do que ela estava grávida? Pela leitura de dados, pela leitura de compra. Então a gente está vivendo um mundo hoje onde as marcas estão tentando se antecipar à nossa necessidade para com isso ela fazer com que ela venda mais rápido. É isso que está acontecendo. Né? O meu objetivo não é nem entrar na discussão ética, mas a pegada digital que todo mundo deixa hoje na internet ela é enorme. Eu até vou botar esse dado aí para vocês. Por segundo, cada um de nós aqui, cada habitante do planeta gera cerca de 2 megabytes de informação por segundo. É muita coisa que a gente deixa para trás e, enfim, nem tem noção. Mas, enfim, o que vem mudando nessa transformação digital ao longo dos anos? Eu gosto desse filmezinho aqui porque ele vai mostrando
Quem começou a trabalhar em agência lá nos anos 80, antes até da chegada do computador, começou a viu todos esses passos, todos esses steps. E já está faltando um ali, que é a conversão daquele notebook gigantesco para um smartphone, que hoje substitui todas as funções e você consegue trabalhar tranquilamente com ele. Então, por isso que eu falei que nós somos a última geração que está vendo essa transição. Trabalhar isso de uma maneira separada não faz nenhum sentido para os próximos consumidores que estão chegando no mercado. Opa, foi aqui. Bom, os pilares dessa transformação digital, acho que em qualquer negócio, ele está em três locais para a gente prestar atenção. Nos nossos clientes, nos nossos processos e no modelo de negócio especificamente. E a gente vinha conversando outra coisa também, que quando você pensa em usar a tecnologia para resolver algum problema, ou usar a capacidade criativa de uma agência para se resolver uma campanha, para se resolver um problema, a gente normalmente não tem parado para perguntar qual é o real problema do cliente. Qual é a real necessidade de uma campanha ou de uma solução. E eu acho que hoje esse tem sido o principal problema do mau uso de tecnologia e na verdade, acho que a deteriorização da qualidade criativa que a gente vem vendo no mercado hoje em dia, né, Gil? E se você quer usar qualquer tipo de tecnologia ou qualquer tipo de inovação no seu negócio, você precisa, a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma análise muito crítica sobre qual é o seu real problema. Hoje, qual é o processo ou o modelo de negócio que você precisa avaliar dentro da sua organização que vale a pena mexer e trazer resultados diferentes. Para isso a gente tem algumas técnicas, a gente chama de modelo divergente e convergente, onde a gente amplia o nosso negócio ao máximo, a gente abre, enfim, milhares de possibilidades, para depois reduzir, pensando em ferramentas de tecnologia, quais são essas possibilidades que são viáveis de serem aplicadas no seu negócio. Esse processo nada mais é do que o brainstorm tradicional de agência, só que focado em novas tecnologias. Todo mundo sabe hoje que você tem um canal num smartphone que é um aplicativo, que você tem geolocalização, que você tem conectividade o tempo todo em qualquer lugar que você for. Como que essas novas tecnologias, como que esses novos canais de comunicação potencializam o seu negócio, o que você pode ganhar com aquilo e, num segundo momento, a redução. O que é viável da aplicação dessas novas tecnologias que existem no mercado dentro do seu negócio? Esse é o exercício mais básico para se pensar em transformação digital de um modelo de negócio. Eu acho legal até abrir uma brecha para até confirmar isso com você, porque na realidade hoje a gente às vezes tem dúvida, vou para o digital ou não vou? Né? Melhor, o que é mais efetivo? É fazer um anúncio, fazer um folheto, colocar uma promotora distribuindo alguma coisa ou fazer isso tudo no digital? Então o que você está querendo dizer é que antes de decidir se eu estou indo para tecnologia ou estou indo para uma ação de live marketing propriamente dito, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma pergunta. Sim. Quem é meu cliente, o que eu estou comunicando, porque muitas vezes pode ser que a sua solução não seja digital mesmo. Exatamente. Né? Exatamente. Ou se a gente saber exatamente, porque acho que é importante que muitas vezes as pessoas se apaixonam por coisas. Eu tenho que ter um site. Ok, você tem que ter, então você tem que ter. Mas ele é efetivo? Uhum. Ele trabalha isso atualizado? Ele né? serve para aquele público? Ele faz sentido para um público? Hoje em dia a gente enfim, acaba até recebendo algumas solicitações que a tecnologia vem antes da necessidade. Todo mundo tem um aplicativo, eu preciso ter um aplicativo também. Não faz sentido. Se o seu público não tem o que fazer dentro daquele aplicativo, você vai gastar um caminhão de dinheiro, vai desenvolver uma coisa que não vai servir para nada. E a gente tem dados estatísticos que estão abertos para todo mundo, que um aplicativo dura em média 14 dias no smartphone de qualquer pessoa. Isso são dados abertos da Universidade do Google. Não adianta. Então a gente tem um lixo, carrega um lixo tecnológico também. Do mesmo jeito que a gente deixa uma pegada tecnológica muito grande, a gente carrega com a gente um lixo tecnológico enorme. E é bem importante você fazer essas perguntas certas antes de se fazer um investimento, principalmente em tecnologia. Tanto que esse slide aqui eu coloco muito mais para falar que como que você desenha uma solução de modelo de negócio baseado em tecnologia hoje. Dois desses processos são coisas novas trazidas pela tecnologia. Duas coisas têm um nome só bonito, diferente, mas eles são exatamente o que a gente já faz dentro de todas as agências hoje. Ali, arquitetura. Hoje se fala muito em arquitetura de solução, que é justamente toda essa fase de resolução, entendimento e resolução de problema. A arquitetura de solução, para a tecnologia, para um profissional, para um analista de sistema, nada mais é do que a gente faz nas agências, a coleta de dados de planejamento. A gente vai analisar um público-alvo, vai analisar um consumidor final, para saber o que é ideal para ele.
Metodologia de trabalho e BI são coisas novas, coisas que foram trazidas pela tecnologia, eu vou mostrar para vocês, mas como elas também se relacionam muito com o dia a dia de agência. E UX, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar UI, UX, e a gente acaba não sabendo muito bem o que é. UX nada mais é do que User Experience. É a criação, é a produção. O que é a execução daquilo? Como aquilo vai se apresentar para o meu cliente final? Como aquilo vai se apresentar para o meu consumidor? São terminologias de tecnologia, mas que funcionam exatamente da mesma forma que um processo dentro de agência. Então, sim, apesar de serem dois mercados muito diferentes, eles têm muitas similaridades, eles estão muito dentro. Isso é muito importante para a gente desmistificar um pouco o digital, porque às vezes ele parece uma sopa de letrinhas, né? A gente vê um monte de coisa que a gente não sabe o que significa. Na realidade, tem muito mais simplicidade por trás disso. Eu acho que é muito importante esse papel do Jean aqui de tentar desmistificar a tecnologia e o que a gente hoje chama de digital, mas é muito mais do que isso, para que a gente entenda que ela está ao alcance de todos nós, né? Sim, sim. Eu até coloco uma definição aqui, a arquitetura de solução é um conjunto de atividades e processos que, por meio de uma solução que envolva a tecnologia como nova facilitadora, atenda a um ou mais problemas de negócio. Então, é muito importante a gente entender que a tecnologia, ela é como se fosse o carvão que faz o fogo para resolver o seu problema de negócio. E não o contrário. Você nunca traz uma tecnologia para dentro da sua empresa ou para dentro da sua campanha, para dentro do seu projeto e tenta fazer com que os problemas se resolvam por causa daquela nova tecnologia. É o contrário. Se você não tem essa avaliação muito clara, não adianta nada você fazer um investimento enorme em automatizar todo o seu processo, se você não faz um controle de dados, por exemplo, para saber aonde esse sistema está falhando, ou por que as pessoas que estão recebendo a sua comunicação não estão abrindo, enfim, tudo isso está relacionado. Eu até coloco aqui que acho que esse é hoje em dia, para a gente pensar em qualquer estratégia de negócio envolvendo a tecnologia, você tem alguns steps aí para fazer. A tua estratégia de negócio ela é a parte principal. Os seus problemas de negócio, eles têm que estar ligados a tecnologias que são facilitadoras para você resolver esses problemas, e a partir daí você começa a criar os seus projetos digitais, que é o quê? Eu tenho consumidores que não conseguem me encontrar, mas eu já tive um site e eu praticamente não tenho acesso nenhum. Será que essa é a melhor tecnologia para você usar? Já parou para pensar que às vezes ter simplesmente um canal de perguntas e respostas dentro do Facebook é muito mais efetivo do que você ter um site? Porque a pessoa às vezes está em contato com o teu negócio num momento diferente, num momento de navegação social. Os e-commerces já têm feito muito isso. Cada vez mais a gente vai ver sites ficando menos complexos, ficando cada vez mais estáticos, e assistentes virtuais ficando cada vez mais complexos. Hoje você consegue, vários sites de e-commerce hoje, não só no Brasil como no mundo, você consegue fazer uma compra inteira simplesmente conversando com um chatbot, conversando com um robô, resolvendo sua compra, dando o número do seu cartão de crédito, o endereço e fecha a compra. Esse é a grande evolução da tecnologia. Eu estou resolvendo um problema porque, para a geração atual, conversar no WhatsApp, conversar no Facebook é uma coisa extremamente natural. Nós é que somos estranhos a esse processo ainda. Para eles não, para eles é normal. Para eles é muito mais estranho entrar num site e colocar suas informações, enfim, passar por um processo que nós nos acostumamos há tantos anos. Então a gente enxergar esses processos de um jeito diferente é o grande caminho. Eu acho importante lembrar aqui também que, na realidade, primeiro você tem que ressignificar a questão da palavra problema. Se você tem uma necessidade, ela é um problema. O problema não significa que é um problema, o teu produto é ruim. Significa que ele não está vendendo. Isso é um problema. E uma outra coisa, a gente vive hoje o mundo das coisas prontas, né? Das palestras prontas, dos produtos prontos. É importante entender que cada um de nós tem um problema muito específico e que customizar esse problema é uma maneira de você chegar mais perto dele. Na verdade, a gente vive, principalmente em tecnologia, acho que o primeiro boom da tecnologia foi os produtos de prateleira. Você tentar adaptar a realidade da sua agência, da sua empresa, da sua campanha a um sistema que já existia, a um software que já existia. Hoje cada vez mais se fala em personalização e se fala em individualização dessa comunicação. E a tecnologia acaba acompanhando. Então, cada campanha, cada projeto, cada negócio, cada agência acaba tendo uma necessidade diferente, e hoje essa personalização de sistema, de algoritmo, de inteligência, ela é uma coisa real e faz todo sentido se aplicar no nosso negócio.
Bom, só completando, quando você não tem até fazendo um paralelo com outros mercados, quando você não tem uma solução de arquitetura muito bem pensada, é isso que acontece com qualquer mercado. A gente tem uma campanha que fala com quem não quer escutar. A gente tem um mictório virado de frente para o outro. Basicamente é o mesmo processo, é um processo de avaliação e resolução de problemas. Da parte que eu falei sobre interface, qual que é o processo de design centrado no usuário? Eu vou passar rapidinho essa parte, mas eu queria muito mostrar esses números para vocês. A parte de experiência de usuário nada mais é do que isso aqui que a gente está vivendo hoje. Isso aqui é uma interface. Essa feira, esse evento, esse cluster aqui da Ampro, essa é uma experiência que nós estamos vivendo. Como que a tecnologia pode melhorar essa experiência? Legal, a gente está fazendo a captação aqui e daqui a alguns dias, ou não sei nem se está sendo feito em tempo real, tem gente assistindo a gente de fora. Isso é levar o poder da tecnologia para aumentar o meu poder de comunicação. Mas, de qualquer forma, é legal ter esses números aqui, porque quando a gente não pensa bem naquilo que a gente quer só a tecnologia pela tecnologia, cerca de 80% de todo o custo de desenvolvimento de um software, de um sistema, de um aplicativo, ele acontece depois que é lançado. Para uma agência que normalmente trabalha com custos muito apertados e normalmente ela tem uma ou duas chances no máximo com o cliente para mostrar o seu valor, para mostrar o seu serviço, isso aqui é bem preocupante. Então a gente tem que ter muito cuidado com que tipo de solução a gente propõe. E para cada R$1 investido em experiência de usuário, em usabilidade de um aplicativo, de um sistema, o retorno está entre $10 e $100. Então faz muito sentido. Então a gente fala muito que a gente falou lá que o futuro da criação está na engenharia. Sim, eu acho que em algumas coisas sim, porém, sem o trabalho criativo, sem um trabalho bem feito de interface, sem um trabalho bem feito de design, que hoje é entregue a grande parte às agências no nosso mercado, você vai fazer investimentos errados e você vai ter grandes retrabalhos. Então, parece que a gente está sendo ameaçado, né? Parece que as agências estão sendo ameaçadas, os criativos têm muito medo. Na verdade é o contrário, só muda a nossa mídia, só muda o nosso canal. Em vez de eu criar um anúncio, eu vou criar uma interface, eu vou criar uma tela de um aplicativo que atenda à necessidade do meu consumidor. Bom, tem alguns elementos aqui de o que é você fazer uma prototipação, vou passar que acaba ficando muito técnico, e também a parte de pesquisa, quando você vai avaliar uma interface, um sistema, alguma coisa que foi criada, a gente também tem uma metodologia que é muito parecida com a das agências, mas que você faz pesquisa de mercado para descobrir poucas verdades. E você faz entrevistas com poucas pessoas para ter muitas ideias. Uma coisa separada da outra é muito perigoso. As duas coisas juntas conseguem te entregar um sistema interessante. Até porque, eu até contei para o Gil que eu ia mostrar um case que não tem nada a ver com tecnologia. Esse case é engraçado, porque começou a se questionar muito em diversos hospitais na Espanha como que eles poderiam melhorar o tempo de uso das máquinas de ressonância magnética. E principalmente o hospital que levou essa discussão para frente era um hospital pediátrico, então eram muitas crianças. Se pensou em tudo. Toda a problematização em vamos criar um aplicativo que passa um desenho, vamos pensar num tablet que não tenha nenhum componente magnético que a criança possa levar para dentro da máquina de ressonância magnética, vamos implementar uma tela. Enfim, foi discutida muita coisa relacionada à tecnologia. Até que uma agência de um desses hospitais teve um insight, pensando, lógico, na tecnologia, mas que não tinha absolutamente nada a ver com tecnologia. Ela criou uma experiência que não era uma interface de um smartphone, de um tablet. Era simplesmente transformou a ressonância magnética numa viagem ao espaço. Começou-se uma problematização pensando em tecnologia, mas a resolução do problema não necessariamente precisa dela. Eu acho que por isso que não pode separar as coisas. Porque se a gente só olhar pelo viés offline, a gente não vai chegar na melhor solução. Mas se eu olhar também só pelo viés online, eu também não vou chegar necessariamente na melhor solução. Foi muito mais barato do que desenvolver qualquer tipo de sistema, do que adaptar qualquer tela nisso, e aumentou a eficiência
das consultas de ressonância magnética bastante. Eu não sei nem se você conhecia esse case. Não conhecia, mas eu acho isso muito interessante. Outro dia eu vi uma frase interessante, né, que hoje tem tanto sistema educacional diferente que a tendência é tentar transformar, robotizar a criança, né? Da mesma forma que os robôs estão tentando ser humanizados, que é uma coisa muito louca. Mas na realidade acho que é uma coisa muito interessante, é como você humanizar a tecnologia e como você pegar o ser humano e tecnologia, não existe esse termo, mas como embutir tecnologia nele de alguma forma. Sim. Porque esse é o equilíbrio. O que a gente tem aí, não tem nada no mundo digital que daria o nível de imersão que você tem aí. Impossível, impossível. Então isso é muito interessante, porque a gente vê, não sei quem tem filhos aqui, uma criança hoje ela brinca com qualquer coisa. Se você der um saco de Bombril para ele, ela chuta como se fosse bola. Sim. Se você pegar uma garrafa PET vazia e jogar na piscina, ele brinca que é um barco. Ao mesmo tempo que ele brinca com devices eletrônicos e digitais. Então, acho que é muito importante, acho que essa visão da criança, do mundo lúdico, ela determina, talvez, a grande experiência que a gente tem em juntar as ferramentas do live marketing, né, que são inúmeras, né, e com o universo da digital também. Sim, as duas coisas estão 100% interligadas. Até para a gente, deixa eu contar mais um pilar para vocês. E como que a gente dá esse foco no live? Enfim, contei as duas partes da tecnologia que já existem nas agências hoje. Nada que eu contei aqui é diferente de um dia a dia de agência, de um dia a dia de um planejamento, de um dia a dia de um criativo ou de um produtor. Como que a gente integra aqueles outros dois pilares, a metodologia e a análise de dados e o BI dentro de um processo de uma agência hoje? Tem duas formas da gente fazer isso. Muita gente questiona sobre qual é a melhor metodologia para uma gestão de projetos dentro de agência. A gente que é de tecnologia está vendo um movimento muito forte em todas as agências em começar a contratar profissionais de gestão de projetos para dentro dos seus times. Isso é ótimo, isso facilita bastante o processo. Só que hoje em dia as agências ainda contratam serviços de tecnologia, sejam produtoras ou consultorias, de uma única forma. E existem outras formas de fazer isso e elas estão relacionadas diretamente àquelas disciplinas que você mostrou, de evento, promoção, incentivo. Então não existe uma metodologia certa, mas hoje essa metodologia que a gente chama de cascata é como as agências estão acostumadas a trabalhar projetos de tecnologia. A tecnologia ela é tratada como um evento, ela tem começo, meio e fim. Ela tem uma necessidade, ela tem um briefing, é criado aquele projeto, é desenvolvido aquele software, é feito um aplicativo, é feito um site, é feito um sistema de realidade virtual. Você coloca ele para funcionar, você testa, coloca ele para funcionar, aquele evento ali acontece e ninguém mais mexe naquilo. Esse tipo de produção de tecnologia, ele é muito perigoso no nosso universo. Porque do mesmo jeito que a coisa, quando a gente fala de live marketing, a gente fala de ao vivo, é um tipo de marketing mais difícil de ser feito porque ele é muito mutável e ele está muito suscetível a muitas variáveis, a tecnologia também é assim. Você tratar um projeto como uma coisa isolada que tem começo, meio e fim, ela é uma coisa estática, ela é uma coisa que vai resolver um problema num determinado momento, mas muito rápido ele vai ser obsoleto. Então, esse modelo não é que ele está errado, mas ele funciona só para algumas disciplinas de marketing, de live marketing. Por exemplo, uma promoção. Uma promoção, você precisa construir um sistema que tenha regras muito claras e que tenha uma auditoria. Você não pode mudar a regra de uma promoção no meio da campanha. Então, faz sentido. Só que quando você pensa vou dar um exemplo de um sistema para acompanhamento de CRM, de relacionamento com consumidores de um e-commerce a longo prazo. Cada vez mais, sistemas que têm que durar muito tempo, eles têm que ser mais voláteis. Eles não conseguem atender a isso. Você planejar tudo aquilo que vai acontecer, pensar em todas as variáveis, desenvolver, implementar e depois esquecer. Coisas novas vão acontecer todo dia. O seu cliente, você como agência, o seu cliente vai ter novas necessidades. Novos públicos vão aparecer para você colocar para dentro daquela campanha. Então a gente entende isso como uma metodologia. Vocês já devem ter ouvido falar, chama metodologia ágil. Esse é um exemplo de uma metodologia ágil, que é o Scrum, tem vários outros no mercado, onde as agências precisam estar um pouco mais preparadas para implementar tecnologia na forma de campanha. Muitas na verdade todas as empresas que a gente falou desse GAFA, né, do Google, Amazon, Facebook e Apple, trabalham nesse modelo, onde a gente chama de beta contínuo. Nada está pronto de verdade. E se a gente começar a entender tecnologias dentro das nossas campanhas, dentro dos nossos mercados, como nada necessariamente precisa estar pronto, a gente tem uma evolução de pensamento
e a gente acaba tendo um sucesso maior em tudo aquilo que a gente desenvolve nas nossas campanhas, nas agências. Não sei se você já tinha visto uma... Eu conhecia já o processo Scrum, eu conheço algumas agências que estão implementando, eu tenho até curiosidade de ver, porque eu sei que ele funciona muito bem dentro do mundo tecnológico. Sim. E eu tô até tentando ver o que acontece dentro do mundo normal de uma agência, qual o efeito, os choques, as dificuldades que existem, porque ele tem algum pragmatismo em algumas coisas de processo também, enquanto que hoje o mundo da comunicação ele é muito digamos, muito orgânico. Sim. E isso é muito complicado para quem necessita de metas, para quem necessita de prazos, etc. A grande diferença entre as duas formas de se trabalhar e de se implementar um projeto de tecnologia é que você acaba envolvendo até o seu cliente muito mais. Então é um ganho muito bom que você tem. E para encerrar, acho que o último pilar que a gente tem é a parte de BI, que todo mundo já deve ter ouvido muito falar. E para as agências está muito fácil ser implementado hoje. Toda agência, toda campanha que é criada já gera muitos dados. O que a gente não está acostumado a fazer ainda no nosso mercado de live marketing é tratar esses dados e usá-los como aprendizado. E de 10 anos para cá, a gente viu muita gente tentando criar seus próprios softwares de análise de dados, de análise estatística. Isso foi ótimo, só que, na verdade, quando você pensa de um ponto de vista de um negócio, de um empreendedor ou de uma agência, você não necessariamente precisa criar um database só seu. Hoje o que a gente chama de BI é a mistura de dados estruturados e não estruturados. Que é o quê? O dado estruturado é aquele que você tem, é aquele que você gerou com a sua campanha. Quantas pessoas acessaram o site da minha promoção? Quantas pessoas visitaram o meu stand? Cruzados com dados não estruturais, que é aquela pegada digital que a gente falou. Hoje em dia, só pelo fato de você visitar um site de um cliente, ou site de uma campanha, de alguma coisa, você deixou uma pegada ali que possivelmente está associada à sua conta do Google e à sua conta do Facebook. Cruzar essas duas coisas te dá um perfil de consumidor, te dá um perfil muito mais exato. Você consegue humanizar e individualizar muito mais a comunicação. Então essa é a fase da gente começar a utilizar isso melhor. E não tem muito segredo. Na verdade, até botei alguns números aqui de como todas as empresas de todos os segmentos estão investindo muito nesse cruzamento de dados, de pegar dados que você gera em casa, cruzando com dados que existem na internet. E basicamente é um ciclo normal de coletar, transformar e organizar esses dados, analisar e monitorar. Já expliquei, né, essa parte do que é essa junção, né, dos dados. E por último, a única coisa que você precisa fazer é escolher um software para você começar a usar. Basicamente pegar todas aquelas planilhas de Excel que vocês geram hoje dentro das suas campanhas, dos seus projetos, e escolher uma duplinha daqueles softwares ali. O primeiro é um software que vai te ajudar em análise estatística e análise e visualização de dados. Tem uma série ali. Eu particularmente gosto muito do Power BI da Microsoft. É um software que está todo integrado com o Office hoje, bem fácil da gente gerar relatório. E do outro lado você tem plataformas de inteligência artificial, que é para te ajudar a tirar conclusões melhores sobre aqueles dados que você levantou. E então ali a gente tem, todo mundo já deve ter ouvido falar do Watson da IBM, tem várias outras plataformas também. Eu acho que é isso. Temos algumas tendências de BI, mas no geral esses são os 4 pilares para a gente falar de transformação digital dentro de uma agência de live marketing.